Olá, pessoal da Academia da Fé das 5 de julho. Que bom a gente poder ter esse momento agora, né? De nós edificarmos a nossa fé na verdade, na palavra de Deus. Entendendo cada vez mais e mais o caráter dele, quem ele é e o plano que ele tem para as nossas vidas. Por isso nós vamos passar um tempo aqui juntos, né? Meditando em Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 a 3. Então pegue a sua Bíblia aí, porque a gente vai justamente perceber princípios valorosos, maravilhosos, para que a gente persevere sem desanimar até o fim. É claro que nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas eu quero te dizer que Deus tem a provisão diária para a sua vida, Ele tem o fortalecimento, Ele tem a renovação, Ele tem a manifestação mesmo de quem Ele é para você. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E quanto mais você entende o plano dEle em Cristo Jesus, mais você percebe que você jamais vai retroceder se tão somente você olhar para quem Jesus Cristo é e para a sua obra definitiva, redentora e gloriosa. Então vamos lá para Hebreus capítulo 12, vamos ver o que a palavra de Deus tem mostrado para nós aqui através dessa carta maravilhosa, né, que foi inspirada evidentemente, né, pelo Espírito Santo de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar agora vários princípios pelos quais eu e você temos que viver para então estarmos totalmente no centro da vontade de Deus. Vamos lá então, Hebreus capítulo 12, a partir, portanto, do versículo 1, e a gente vai até o 3. Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos destrinchar juntos, ok? Essa passagem maravilhosa da palavra de Deus. Então, olha só, eu nem vou ler agora o versículo 1 todo. Eu vou me ater somente na primeira palavra aqui de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Porque o escritor aos Hebreus começa falando assim, olha, portanto. Gente, essa palavra aqui é importantíssima, porque ela liga tudo que foi desenvolvido anteriormente. Dos capítulos 1 até o 10, o escritor aos Hebreus, ele vai desenvolver toda a obra redentora, todo o plano de Deus em Cristo Jesus. Ele vai então estar revelando, né, como que tudo foi consumado, concretizado, tudo que estava revelado nas Escrituras do Velho Testamento se consumou, se concretizou na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo. Ele vai mostrar dos capítulos 1 até o 10, né, a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo, como que ele intercede por nós, como que ele está ao lado do Pai hoje, intercedendo por mim e por você, para você não desfalecer em nenhuma situação. Vai nos mostrar também esses 10 capítulos falando sobre essa nova aliança gloriosa que foi instituída pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? A ponto de nós agora, em relação às promessas da velha aliança, termos agora superiores promessas, porque simplesmente Jesus Cristo, ele consumou a obra que havia sido profetizada, seja pelos profetas, seja pelos salmos, sejam pela lei, por todo aquele cerimonial da velha aliança, tudo apontava para ele. E a glória, gente, é que Jesus, ele cumpriu a missão dele. E quando você coloca a sua fé nele, você vive o plano de Deus para a sua vida. Então, essa palavra, portanto, ela significa tudo isso. É uma ligação total com tudo que foi dito antes. Mas, de uma maneira ainda mais direta, ela está relacionada a Hebreus capítulo 11. Você sabe como Hebreus capítulo 11 se inicia. Ali fala que a fé é o firme fundamento. Você lembra disso? Olha que coisa maravilhosa. Ora, a fé é a certeza ou é o firme fundamento de coisas que se esperam. E a convicção ou a prova, a evidência de fatos que se não veem. Então, depois que ele desenvolve toda a obra redentora, todo o plano de Deus em Cristo,
ok? Ele então vai dar a definição do que é fé. E depois que ele define fé, o que ele faz? Ele passa a relacionar, a dar uma relação de homens e mulheres de Deus que venceram, homens e mulheres de Deus que perseveraram até o fim, homens e mulheres de Deus que simplesmente ouviram a voz de Deus e obedeceram a direção do Senhor para as suas vidas. Agora, olha que coisa interessante, depois que ele liga tudo isso, e mais diretamente Hebreus 11, que tem aquela relação, né, dos heróis da fé, que a gente chama dos heróis da fé, olha como que ele vai denominar, vamos dizer assim, esses heróis da fé. Portanto, também nós, a igreja, olha só, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então ele chama esses heróis da fé de testemunhas vivas de que nós podemos permanecer firmes até o fim. Em outras palavras, se eles eram pessoas comuns e seguiram a direção de Deus para as suas vidas e por isso prevaleceram sobre toda e qualquer situação, ele está falando também nós podemos, porque eles não tinham nada além do que nós temos. Aleluia por isso. Nós temos Deus, nós temos a fidelidade de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a glória do Senhor manifestada sobre as nossas vidas, nós temos as promessas do Senhor, nós temos as revelações de Deus. Ora, se eles eram pessoas comuns como nós e eles permaneceram firmes até o fim, mesmo diante de perseguição, de mortes, dificuldades, eu e você também como igreja podemos, porque está escrito também nós. Que maravilhoso, gente. Você se alegra com isso aí? Aleluia. Se você quiser, pode dar um glória a Deus aí, não tem problema nenhum. Isso é maravilhoso demais. Mas ele continua falando, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Gente, essas pessoas que permaneceram firmes até o fim, elas também tiveram que se desembaraçar de pesos. Evidentemente que elas também tiveram de vencer o pecado que estava assediando a elas o tempo todo para que elas saíssem do centro da vontade de Deus. Ora, então a Bíblia está mostrando para nós que da mesma maneira que eles se desembaraçaram desses pesos, se desembaraçaram das ações pecaminosas, atitudes pecaminosas, eu e você também temos que fazê-lo. É claro que a palavra de Deus não está mostrando que eles eram pessoas perfeitas, mas pessoas, como nós vamos ver aqui, que foram aperfeiçoadas ao longo de sua jornada de fé, por estarem sempre com uma disposição de viver aquilo que Deus havia revelado para elas. Então eu e você podemos. Você sabe por que eu e você podemos? Porque o poder de Deus que se manifestou sobre aquelas vidas para que elas vencessem, porque elas decidiram em fé se posicionar de acordo com a vontade de Deus, também está sobre as nossas vidas hoje e de uma maneira até muito mais ampla e superior, porque o Espírito de Deus hoje habita em cada um de nós. Então é assim que nós vamos vencer. E da mesma maneira que eles se desembaraçaram de todo o peso e pecado, também eu e você devemos fazê-lo. Então deixa eu agora mostrar para você a diferença de peso e pecado. Gente, peso são coisas que aparentemente não são pecados. São até coisas lícitas, mas que podem estar nos impedindo de caminhar, de prosseguir. Quer ver? Eu quero te dar 2 exemplos que estão muito relacionados ao nosso dia a dia, no tempo que nós estamos vivendo. Noticiários. Gente, o que não falta, vamos lá, é notícia ruim, é ou não é? O que não falta é a gente ver notícias de morte, de incerteza, de desespero, do que vai ser o amanhã diante de tantas situações que estão acontecendo de maneira global, não é? Situações no mundo inteiro, agora no Brasil, no Rio de Janeiro, que tem sido realmente atacado, né, por esse vírus, não é isso mesmo? Então você olha para essas coisas e você vai vendo essas notícias, mas se o teu foco for as notícias, se o teu foco forem as notícias, o que vai acontecer? Vai começar a vir um peso, uma angústia, um jugo pesado sobre você. Se o teu foco no dia a dia não é colocar certeza de Deus para dentro do seu coração, mas é ficar o tempo todo só vendo notícias, gente, nós não vamos aguentar a pressão.
Porque Deus sempre tem para nós, gente, o renovar, o fortalecimento diário. Mas nós precisamos tomar essa decisão de nos voltarmos prioritariamente para Deus, ao invés de prioritariamente nós nos voltarmos para os noticiários. É pecado a gente acessar as notícias, a gente ver os noticiários, mas de maneira nenhuma. Mas olha só o que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então perceba, não é pecado algum você ficar vendo as notícias no seu dia a dia. Agora, se você focar muito mais as notícias do que o seu relacionamento com Deus, o que vai acontecer? A incerteza, a dúvida, o domínio da ansiedade vai fazer parte do seu dia a dia. Compreende isso? Então, cuidado. Você tem que se desembaraçar desse peso se você está vivendo nessa situação. Mas só que Paulo também fala aqui, ou melhor, o escritor aos Hebreus, que pode ter sido Paulo ou não, né? Fala aqui para nós também da gente se desembaraçar de todo o quê? Pecado. Pecado, sim, é uma transgressão da vontade de Deus, não é? Pecado é você ir contra aquilo que Deus ele estabelece para a sua vida. Mas antes de falar do pecado, deixa eu te dar o segundo exemplo de peso. Eu falei sobre o quê? Falei sobre noticiários, mas também, gente, tem uma outra situação que por conta de nós estarmos mais em casa hoje, né, devido a esse isolamento social necessário, né, o que acontece? A gente às vezes fica muito, ou pessoas, enfim, né, ficam muito presas a ficarem no entretenimento o tempo todo. São filmes, são séries, são, enfim, o que a gente puder fazer no dia a dia para entreter a nossa mente. É pecado a gente ver um bom filme? Claro que não. É pecado a gente ver uma boa programação, uma boa série? Evidentemente que não. É pecado a gente ter um momento de lazer, de entretenimento, até para a gente esparecer diante desse isolamento? Claro que não. O problema é quando essas coisas tomam totalmente o seu dia a ponto de você não se renovar no seu entendimento, né? Na verdade, na palavra de Deus. Aí você, sem perceber, começa a ficar preso, não é? Na sua alma, no seu coração, porque você não está o quê? Se renovando em Deus no seu dia a dia. Então, não é pecado ver noticiários, não é pecado você ver uma boa programação na TV, ou fazer algum outro lazer, ou ter algum outro lazer. O problema é quando essas coisas se tornam tão prioritárias para você que você não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para meditar na palavra do Senhor. Então são coisas lícitas, mas que em dado momento não são convenientes e pode gerar o quê? O impedimento para você prosseguir em fé no seu dia a dia. Então, 2 exemplos atuais de pesos que podem acontecer em nossas vidas. Agora eu quero te dar 4 exemplos de pecados que tenazmente nos assedia. Nós poderíamos dar inúmeros exemplos de atos pecaminosos, mas eu quero falar desses 4 que talvez algumas pessoas nem percebam que são pecados. Ok? Vamos lá. A Bíblia fala para nós buscarmos a Deus em todo o tempo. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor. A Bíblia fala, aqueles que buscam a Deus com todo o seu coração, o acha. A Bíblia também diz para a gente orar em todo o tempo. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, ou seja, de uma maneira contínua, tendo sempre uma inclinação para buscar a Deus no nosso dia a dia, ok? E quando a gente não obedece esse direcionamento da palavra do Senhor, a gente está pecando. Então, não ter uma vida de oração, gente, é pecado, gente. Incrível que possa parecer para muitos, porque a gente fica tolhido do agir poderoso de Deus. Entenda, Deus está sempre pronto para se manifestar sobre a sua vida, mas em contrapartida você também tem que ter uma prontidão para buscá-lo no seu dia a dia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem filho predileto, mas Deus tem filhos íntimos. Uau, pegou isso aí?
Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos íntimos, ou seja, aqueles que o buscam mais, aqueles que se aproximam mais dele, aqueles que têm relacionamento vivo com ele, adorando através da oração, né? Tendo comunhão com ele, conversando com ele através da oração, né? Tendo ações de graças, ou seja, expressão de gratidão por quem ele é, por aquilo que ele está fazendo e por aquilo que ele vai fazer, pela fidelidade dele, pela bondade dele. Aqueles que se aproximam de Deus e faz as suas petições, que intercede por outros, que também assume a autoridade no nome de Jesus para repreender todo o mal contra as trevas. Portanto, a gente precisa entender que Deus quer se manifestar, quer agir miraculosamente sobre as nossas vidas, mas nós temos que nos posicionar. E quando a gente não tem vida de oração, a gente está demonstrando para Deus que a gente não depende dele. Portanto, gente, é o seguinte, quando a gente não ora, não busca Deus, a gente está pecando contra Deus, porque é um direcionamento do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Segundo exemplo de pecado, que para alguns talvez não seja, mas é. Porque a Bíblia deixa claro para nós que nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. É ordenança, gente. É direcionamento de Deus para nós. E quando nós não somos pessoas da palavra, quando nós não renovamos o nosso entendimento continuamente através da palavra de Deus, nós estamos transgredindo uma ordenança clara do Senhor para o seu povo. Você entende isso? É pecado a gente não se voltar para esse livro no nosso dia a dia. Porque a gente não vai estar com a nossa fé bem firmada em Deus, porque a palavra revela quem Ele é. A palavra do Senhor revela quem nós somos em Cristo. A palavra de Deus nos mostra todas as bênçãos, promessas e posicionamentos que nós devemos ter no nosso dia a dia. Quando nós não temos uma mentalidade renovada com a verdade, minha gente, você pode estar certo. Outros tipos de mentalidades contrárias à palavra do Senhor vai assumir o lugar da palavra de Deus. Porque é a palavra que nos santifica. Então, quando nós não nos posicionamos em meditar, em estudar, em ler a palavra do Senhor no nosso dia a dia, a gente está pecando contra Deus. Terceiro exemplo de transgressão contra a vontade de Deus. Inquietação, minha gente. Porque quando alguém vive na inquietação, essa pessoa está demonstrando falta de confiança em Deus. O termo confiança também significa descanso em Deus, em quem Ele é, na obra perfeita do Senhor a nosso favor, na cruz, na ressurreição, na exaltação, na mediação dele junto ao Pai. Então, quando eu vivo no domínio da inquietação, eu estou simplesmente desobedecendo a palavra de Deus. Talvez você ache isso estranho, mas olha só o que Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz. Não vos inquieteis por coisa alguma. Minha gente, é ordenança de Deus. Então, se é uma ordenança, é uma decisão nossa também, não vivermos no domínio da inquietação. Eu não estou falando, e nem muito menos a palavra, que a gente não pode ser impactado ou ter um embate num dado momento por uma situação. E até no momento específico, o nosso coração acelerar, a gente ficar inquieto por algo. Mas uma coisa é você viver no domínio, uma coisa é você permitir que essa inquietação perdure, permaneça. Por isso, o apóstolo Pedro, sabendo dessa condição, ele então diz, lançando sobre Deus todas as vossas ansiedades, está vendo? Porque a gente pode, num dado momento, por algum motivo, até ter esse embate, como eu disse, mas nós não podemos nos permitir em permanecer no governo e no domínio da ansiedade e da inquietação, porque daí, gente, para entrar no domínio do medo, do pânico, enfim, é um passo. E Deus não quer, porque você tem um Deus poderoso, Ele não quer que você viva nessa situação. Então o que você tem que fazer? A cada dia, Pai, eu estou aqui, eu me rendo a Ti, eu não vou viver no domínio do medo, eu vou viver no domínio da certeza, da paz.
porque eu creio no seu cuidado e no seu amor para comigo. É o que a gente tem que fazer. Então, se inquietar, viver no governo da ansiedade é pecado, porque a gente está demonstrando que a gente não está realmente confiando em Deus como deveríamos confiar. Então, olha só, não orar é pecado, não meditar, ler, estudar a palavra de Deus também é pecado, e viver na inquietação também é pecado, gente. São situações que aparentemente, né, elas não são transgressões, mas sim são transgressões. E último, e finalmente, hein, gente? Deixa eu dar um jeitinho aqui, pronto. E finalmente, não perdoar é pecado. Ok? A Bíblia deixa claro para nós que perdoar é um mandamento, é uma ordenança bíblica do Senhor para o seu povo. Então, quando a gente não perdoa, a gente está pecando contra Deus e contra o nosso próximo também, independente do que alguém possa fazer contra nós. A palavra de Deus diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, amar é uma decisão, não está baseado em sentimentos, emoções, é uma decisão diária. E perdoar é uma expressão clara de amor às pessoas. Ok? Então, esses 4 exemplos de pecados contra, evidentemente, a Deus e a palavra dele, na verdade, mostram para nós que esses pecados nos assediam dia após dia, mas nós temos que nos desembaraçar de todos eles. Ok? Tá claro isso aí para você? Até aqui tá claro? Então vamos continuar. Depois que a Bíblia fala da nuvem de testemunha que nós temos e como nós devemos então nos posicionar como eles se posicionaram, inclusive se desembaraçamos de todo peso e pecado, aí a Bíblia então fala que para nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a Bíblia está falando de mais uma decisão que eu e você temos que tomar, correr com perseverança. Ora, eu só vou correr com perseverança se eu estiver o quê? Desimpedido, desembaraçado de todo o peso e de todo o pecado. Então, o propósito de Deus, e por que não dizer a proposta de Deus para você é a perseverança, mas você só vai conseguir isso se você for uma pessoa que se desembarace de todo o peso e de todo o pecado. Mas olha que coisa maravilhosa. O versículo 2 continua assim, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então a Bíblia não diz só o que você tem que fazer, mas a Bíblia também diz como você fazer, aleluia. E como que você vai ser uma pessoa que vai se desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado? Como é que você vai correr a sua carreira que Deus propôs para você, o plano que Deus propôs para você no seu dia a dia com perseverança até o fim, quando você olha firmemente para o autor e consumador da fé? Então vamos destrinchar agora esse versículo aqui. Primeiro, gente, olha só, a Bíblia fala olhando firmemente. Esse termo no original, ou esses termos aqui, né, traduzidos para o nosso português, veio de uma palavra no original de alguém que olha para um objeto o tempo todo, o foco dela é aquele objeto, sem se distrair por nada que está ao seu redor, ou à sua direita, ou à sua esquerda. Então, o objeto da nossa fé aqui é Jesus Cristo. É assim que nós temos que viver no nosso dia a dia. É assim que nós vamos nos desembaraçar de tudo que possa nos impedir de correr com perseverança a proposta que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente olha firmemente para o autor e consumador da fé, sem a gente se distrair. Lembra de Pedro? Pedro, ele ouviu o chamado de Jesus Cristo, começou a andar sobre as águas. Foi um milagre maravilhoso, glória a Deus, ele teve fé, mas só que num dado momento, o que aconteceu? Ele começou a olhar para as altas ondas, para a escuridão e para o vento e teve medo e tirou os olhos de Jesus Cristo e começou a afundar. Porque o termo autor aqui, gente, é muito interessante. Fala de quem é a fonte da nossa fé, da onde é a origem da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quanto mais você se volta para a palavra dele, porque a palavra do Senhor tem o propósito de revelar a obra redentora e perfeita de Jesus em todo o tempo, de Gênesis
a Apocalipse. Então, quanto mais você se volta para a palavra do Senhor, mais os seus olhos estão focados em quem Jesus Cristo é. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais o seu foco é Ele. E aí você tem condições de perseverar até o fim. Você percebe isso? Porque Ele é a origem, Ele é a fonte da sua própria fé. Mas o termo autor aqui é muito interessante, porque também fala de alguém que nos lidera na fé. Você vai se lembrar que o Senhor Jesus disse o que para mim e para você? Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que tê-lo como a nossa referência, o nosso padrão maior. Ele viveu como homem aqui na terra de maneira vitoriosa, contínua, perseverante. Então é assim que eu e você vamos viver. E eu vou te mostrar de forma prática como e por que nós temos que fazer isso. Agora vamos então antes para um outro termo, consumador. Ele não é só o autor, a origem, a fonte, aquele que nos lidera na fé. Ele é também o consumador, ou seja, o consumador aqui é aquele que nos aperfeiçoa do início, glória a Deus, até o fim de nossa jornada aqui na terra. Então é assim que o Senhor quer que você ande, olhando para Jesus Cristo, se voltando para Ele, para a palavra dEle, porque Ele é a origem, a fonte, aquele que nos lidera na fé, mas também é aquele que nos aperfeiçoa até o fim de nossa caminhada. Você pode dar um outro glória a Deus aí, gente? Que coisa maravilhosa. Então, dito isso, a Bíblia continua nos mostrando o motivo pelo qual você tem que olhar o tempo todo para o Senhor Jesus Cristo, para que você, lembra, venha se desembaraçar de todo o peso do pecado e perseverar, porque a Bíblia fala assim, o qual, ou seja, Jesus, versículo 2, hein? Em troca da alegria que lhe estava proposta, olha só agora, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Perceba, Jesus fez uma troca, por assim dizer. Que troca foi essa? Ele iria suportar a cruz, ele ia passar por todo tipo de humilhação, ele ia passar por todo tipo de opressão, né? As pessoas oprimindo, as pessoas o abandonando, não é isso mesmo? As pessoas não mais seguindo, o caluniando, enfim. Ele passou por tudo isso e sobretudo o sofrimento na cruz, porque ele sabia, gente, o que havia sido proposto pelo Pai para ele. Ele seria exaltado depois de tudo isso. Porque a Bíblia fala que ele suportou todas essas coisas, a ignomínia, que é uma vergonha pública. Ele suportou tudo isso, porque ele sabia da alegria, olha só como a Bíblia fala, que ele estava proposta. Ok? Portanto, o Senhor, ele passava pelas dificuldades, olhando o fim, a exaltação. É assim que Jesus quer que você ande e viva. Ele quer que você suporte as situações, é claro, fortalecidos nele, ok? Você suporte toda e qualquer situação, adversidade, sofrimento, dia mal, sabendo que a vitória já está garantida pelo sangue de Jesus Cristo, sabendo que o Senhor vai te exaltar, sabendo que o Senhor vai estar com você, sabendo que o Senhor vai liberar poder, graça, provisão, que o Senhor vai te sustentar em todo o tempo. Foi assim que Jesus viveu, gente, aqui na terra como homem, e é assim que eu tenho que viver, e você também. Porque o versículo 3 continua nos falando, considerai, pois, ou seja, por causa das atitudes de Jesus, considerai, pois, atentamente, está vendo isso? Aquele, ou seja, Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Gente, nós temos que considerar Jesus, nós temos que olhar para Jesus, não vamos ficar olhando para o que está acontecendo, dando ouvidos a tantas vozes. Nós temos que olhar para Jesus, atentar para como ele viveu aqui na terra e imitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá em João 13 ele falou que para nós, olha, eu dei o exemplo para vocês, para que vocês agora venham fazer aquilo que eu fiz. E é assim que a gente tem que viver. A gente tem que ter um relacionamento contínuo com Jesus, de tal maneira que a gente comece a imitá-lo, a sermos, portanto, semelhantes a Ele, e o Pai vai fazer essa obra no seu coração, na sua vida, se tão somente você for uma pessoa que se volte para Ele e dependa dEle no seu dia a dia. Bem, qual é o propósito disso tudo aqui? Qual é a conclusão de tudo isso? É como encerra o versículo 3, que diz,
para que, ou seja, você tem que olhar firmemente para ele, se desembaraçando de todo peso, pecado, correr com perseverança, né? Permanecer firme, independente de circunstância alguma, sempre atentando para quem Jesus Cristo é e como ele viveu. Olha só, o propósito final, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Viu isso, gente? Então, o Senhor não quer que você desfaleça na sua caminhada. Pelo contrário, Ele quer que você viva firme, numa alegria contínua, independente de tristezas, porque Paulo mesmo disse, entristecidos, porém sempre alegres, porque a alegria do Senhor é nossa força, e essa alegria nos fortalece quando a gente se volta para Ele e a gente se volta para Jesus no nosso dia a dia. Tá bom? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa hora. Que Deus abençoe as suas vidas. E pessoal da Academia da Fé da 5 de julho, foi muito bom poder compartilhar aquilo que estava no meu coração, tá bom? Então, até uma próxima. Que Deus abençoe as suas vidas, as suas famílias. E olha, fique firme, hein, na palavra de Deus. E passe um tempo depois meditando aí em Hebreus 12. Vai ser bênção para você. Então, um grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.